Sim, boa noite. Eu acho que na partida em si nós começamos muito mal. Nós cedemos ao Curitiba algumas oportunidades ali com 10 minutos de jogo. E pode ser também porque a gente tem chegado atrasado mais uma vez, então tem que correr e não consegue aquecer direito e já tem que estar, de repente faltou esses 10 primeiros minutos uma condição melhor até do próprio aquecimento do jogo. Então são coisas que a gente tem que rever para não correr mais esse risco, não ter mais esse erro. Curitiba poderia ter feito um gol nesse início de jogo, em que ele foi bem superior, mas depois a gente, na base do nosso estilo, controlamos bem a partida, fizemos o primeiro gol, um gol bonito do bom tempo, fizemos o segundo gol, né, e uma jogada de escanteio, e controlamos bem a partida até o final do primeiro tempo. No segundo, sim, o jogo com menos chances de gol e mais valorização do resultado até de nossa parte, porque é um mata-mata, né? E o importante era passar. Então, dentro do que a gente projetou, deu, graças a Deus, tudo certo. Jogo muito complicado, muito difícil. Curitiba tem uma boa equipe, estava no campo cheio, a torcida apoiou muito e, graças a Deus, a gente conseguiu vencer. Luca, boa noite, parabéns pela classificação. Felipe Camargo, de olho no peixe. A gente conseguiu, pelo menos, talvez nesses 2 últimos jogos, perceber um time mais equilibrado, que eu acho que era isso que muitas vezes a gente questionava ou cobrava. Um Santos que às vezes fazia gols, mas também sofria muito defensivamente. Ou se defensivamente a coisa acontecia positivamente, o time não conseguia fazer gols, até criava oportunidades, mas não conseguia fazer. Pela primeira vez na temporada, o Santos chega a 2 vitórias consecutivas. O que você, na sua opinião, entende que conseguiu achar nesse time, a forma de jogar para o Santos achar esse equilíbrio nos 2 últimos jogos? Ter um meio campo e um ataque um pouco mais leve, de mais movimentação, por exemplo, isso pode ter sido o caminho para que o Santos conseguisse esse equilíbrio, e daí, de forma mais objetiva, a saída do Gabigol e a entrada do Barreal deu essa movimentação para você no ataque? O que a gente procura é essa estabilidade. A gente teve essa estabilidade lá fora com o São Lourenço, mesmo jogando com o Gabigol, Neymar e Roleiser, mas foi um outro sistema que foi adotado, então eu não abro mão não de jogador nenhum, nem do Gabigol, de forma alguma. Daqui a pouco ele vai ter a oportunidade de jogar junto mais uma vez. A gente estuda jogo a jogo e respeita muito a característica de cada jogador. Então eu tenho que respeitar isso e jogar conforme a característica de cada jogador. A gente está encontrando no toque de bola, na evolução junto com a bola, na velocidade da bola e não do jogador, as jogadas, e elas têm saído bem. Hoje até não foram tantas finalizações, mas foram mais precisas, né? Um tempo atrás a gente estava finalizando aí 20 e não estava entrando nenhuma, hoje finalizou uma terça parte disso e conseguiu fazer 2 gols, então eu acho que tá ótimo. Luca, tudo bem? Boa noite, Jair Júnior da Rádio TNC. Eu queria que você falasse um pouquinho da confiança dos jogadores, né? A gente já tem visto o Santos evoluindo aí nos últimos jogos, principalmente nas partidas fora de casa. Tinha feito um bom jogo com o São Lourenço, Bahia, o próprio Palmeiras. E hoje a gente vê os jogadores do Santos tendo mais confiança para arriscar. Você acredita nisso ou o quê? Eu acho que o resultado, a gente vinha buscando o resultado, tinha uma condição de um jogo bem jogado, mas não estava ganhando. Então a gente estava 7 partidas sem ganhar. Mas eram meia dúzia de empates. E empate, como você falou muito bem, com o Palmeiras fora, empate com o Bahia fora, empate com o São Lourenço fora, todos com 40 mil pessoas, como estava hoje. Você não pode dizer que é mau resultado. Os jogos iguais. Hoje também foi um jogo igual e a gente pôde vencer mais uma vez com o campo cheio. Então, eu acho que o resultado, a vitória, é ela que dá confiança para o jogador. Não adianta você vir lá e passar a mão e oferecer a confiança para o jogador, que você não vai obter, é o resultado. E quando a gente tem uma vitória, como teve domingo com o Bragantino, como tem hoje, vai elevando a confiança de todo mundo, não só de quem está jogando, porque o campeonato é muito duro, os campeonatos, né? Hoje perdi 2 jogadores muscular, um com 5 minutos, o outro no final do jogo, e uma lesão que ele já havia sentido. Então
E vai precisar de elenco, rodar e fazer jogadores descansados jogar também. Boa noite, professor Esquerda, Alexandre Special, Bandeirantes. Surgiu uma notícia hoje, antes do jogo, do reparador Rasmusetti, dizendo que o Neymar poderia estar nas suas duas últimas partidas pelo time do Santos. Queria saber se você sabe alguma coisa sobre isso e se você se preocupa de ter o Neymar ou não, pós-Copa do Mundo, independente de ser jogador. Eu não sei o que vai acontecer com o Neymar. Ele tem contrato conosco até o final do ano, né? A gente espera contar com ele até o final do ano. Ir para a Copa, eu acho que cada jogo que está passando, o Neymar está mostrando a sua valia, o Neymar está mostrando a sua condição. Não é aquele Neymar do passado que pegava a bola lá e levava dentro, mas ele cria hoje para o adversário uma dificuldade enorme. Eu acho que na seleção ele pode ajudar de muitas maneiras, né? Vindo de trás, pifando alguém, inteligência, prende a bola, organiza, define, né? Ele joga de um lado do campo, joga de 10, de falso 9. Então, eu não sei, eu acho que a vaga dele na seleção está muito bem encaminhada, eu imagino, e acho que ele pode nos representar lá de uma forma bem legal, porque eu acho que é necessário, no meu entendimento, né? Agora, cabe lá o pessoal da CBF, eles têm as opções deles lá para eles analisarem de que forma fazer. E não sei o que vai acontecer na Copa também, se o Brasil vai bem, tomara Deus que seja campeão. Então vamos esperar fazer jogo a jogo como a gente está fazendo, domingo ele fazer mais um jogo bom, quem sabe daí ele carimbe o passaporte para ele ir para a Copa. Boa noite, parabéns pela classificação, Marcelo Xavier da Rádio Trifé. A gente viu no jogo de hoje uma movimentação muito interessante ali entre o Rollraiser e o Neymar, os dois procurando bastante no jogo, e o Gabriel Bom Tempo tendo bastante liberdade. Numa dessas jogadas surgiu, inclusive, o gol. Na primeira partida, a equipe do Santos teve muita posse de bola, mas acabou sendo barrada ali pela equipe do Curitiba. Qual foi o principal ajuste tático que você trouxe para esse jogo de hoje para poder surtir esse efeito e a equipe conseguir sair com a vitória e a classificação no jogo de hoje? Sim, o Curitiba lá no primeiro jogo jogou melhor que nós. Ele merecia até vencer, teve bola na trave, perderam gols ali no primeiro e no segundo tempo também. E era uma outra situação. O futebol é muito dinâmico, né? Ele muda muito, em 2, 3 semanas muda tudo. E hoje a gente veio para cá com uma confiança maior que a gente tinha naquele jogo. Então acho que isso foi fundamental para a gente conseguir a vitória. E lógico, explorando a característica do Rollraiser, do Neymar, do Barreal, do Bom Tempo. São jogadores leves, versáteis, né? E sabem flutuar bem ali do meio para frente. Lucas, boa noite. Aqui é a Luan Soares, Rádio Rock and Roll. Em véspera de convocação para a Copa do Mundo, né, se fala muito sobre o Neymar. Voltando ao assunto do Neymar, como está sendo esses bastidores, talvez nas últimas semanas, de um Neymar ansioso? A gente já viu falar em entrevistas que sim, né, está se preparando para a Copa do Mundo. Você tem conversado com ele chegou para conversar mais com você. Nessa reta final, quem sabe que o jogador deve estar sendo bastante de muita ansiedade antes dessa convocação. Cara, é muito bacana, assim, sabe como a gente vai lá para a Argentina e a receptividade que ele teve lá foi incrível. Quando a gente foi para o Paraguai com o Recoleta, da mesma forma, sabe? Vem hoje aqui em Curitiba, ontem em Curitiba, o povo todo, né? Indo visitar o Neymar, tentando, né? Pegar ali um autógrafo, uma foto, não é fácil, porque é muita gente. E ele sempre receptivo a todos, né? Um rapaz humilde, sabe? E até as pessoas que não conhecem ele não sabem esse lado dele. Dentro do possível, ele é muito humilde. E eu torço muito para ele ir, sabe? Para ele ajudar o Brasil. Não sei se vai ser titular, se ele vai entrar jogando, se ele vai entrar um pouquinho no jogo, se não vai entrar, isso não é problema. Mas eu torço muito para ele ir, para ele poder disputar a última Copa dele e quem sabe nos ajudar a ser campeão. E ele pode, dentro dessa ida dele, fazer toda essa mobilização que existe em torno dele em prol do Brasil. Eu acho isso interessante também. Boa noite, Gabriel Ortiz da Rádio Bandeira. Eu queria saber de você, né? A Copa do Brasil proporciona isso. Hoje o Santos acabou enfrentando o Curitiba e já no próximo domingo o adversário é novamente o Curitiba.
sistema de treinamento? Vai ser mais um pouco parecido com o que está sendo treinado agora? Como que vai ser essa estratégia num campeonato diferente do outro? Só para poder falar. O treino é muito curto o treino, né? Porque você vê, hoje perdi 2 jogadores, Curitiba também perdeu um no começo do jogo, Tinga. Então, treina mais quem não está jogando, para não destreinar. E esse pessoal, eles acabam pegando o ritmo de jogo no próprio jogo. Então, eles se cuidarem na alimentação, no repouso, eu acho que é o melhor treinamento. Trabalhar pouco para não ter o desgaste e poder, domingo, estar numa condição boa de fazer outro jogo bom com o Curitiba, né? É outro campeonato, a gente está lá atrás. O Curitiba tem 20 pontos, nós temos 18, tem meia dúzia de time com 18, a zona do rebaixamento abre com 17, então é um jogo de 6 pontos que a gente tem que ter muito respeito ao Curitiba, que é uma grande equipe. Vamos à última pergunta. Cuca, para quem cobre o Santos, um outro tema que estava para a gente chamando bastante atenção é a dívida que o Santos tem, que a Altafuba tem com o elenco, né? Atraso de direitos de imagem, atraso na carteira. E a gente soube que hoje pela manhã, ao menos por parte, né, de pessoas da Alta Cúpula do Santos, se admitia que o que tinha sido acordado com o elenco tinha sido cumprido, que era pagar uma parte do que se devia, que hoje talvez ainda depois do jogo vai ter pagamento dos bichos que também estavam atrasados. Eu te pergunto isso porque você é um técnico já experiente e já lidou no próprio Santos com esse tipo de situação. Como você lidou com essa situação, às vésperas de uma decisão? Como é que está o clima do elenco em relação a esses problemas financeiros que o Santos tem convivido? Sim, não é uma coisa só nossa, né? Tem diversos clubes que estão passando por isso, né? O futebol hoje ele é muito caro, não é fácil fazer futebol. O ideal é você estar com o pagamento em dia, qualquer cidadão que trabalha tem que receber em dia, mas a gente tem que entender algumas situações que infelizmente fogem, né? Eu não tenho dúvida que assim que puder o pessoal quita, põe em dia. E que nem eu falo para eles, né? É melhor ter a ver do que estar devendo, né? Então tem a ver mais um mêsinho ali, tá bom, daqui a pouco sai os 2 juntos, daí Caiu na conta mesmo? Aí dá para fazer uma compra grande. Caiu na conta? Onde, Eu não sei, não vi. Fim de entrevista Abraço. coletiva. Muito obrigado a todos e boa noite.